e a produção de pescado nacional, de uma forma geral, englobando as outras cadeias, da ranicultura, da carcinicultura, da malacocultura e de outras, como a quelonicultura, qualquer outra produção ligada ao pescado, ela é, de certa forma, a aquicultura nacional, de certa forma, ela ainda é muito, eu não vou dizer não profissional, mas ela ainda é muito pouco profissional. Então, o que essas cadeias precisam fazer, de uma forma geral, é fazer o dever de casa da organização, seja por meio de associações, cooperativas ou qualquer aglomerado de produtores com um objetivo comum. Eles precisam, na verdade, cada vez mais se organizar, se tecnificar e se profissionalizar. Isso é um primeiro passo, né? A indústria do pescado, ou de pescado, a gente normalmente não utiliza o plural para pescado, né? Pescado é uma classe, é um grupo. De uma forma geral, englobando a pesca e a aquicultura, a pesca não é tão diferente da aquicultura, ela também é um setor muito grande, porém desorganizado no Brasil. Nós já tivemos aí a criação da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, que virou o Ministério da Pesca, voltou à Secretaria, e hoje essa Secretaria está dentro do Ministério da Agricultura. Porém, mesmo com a intervenção, digamos assim, do poder público, existe o dever de casa que os produtores e a indústria devem fazer, e esse dever de casa não foi feito, que é esse justamente da organização. Então, uma vez organizado, e a gente teve aí num slide bem na minha introdução, eu coloquei a Peixe-BR, né? A Peixe-BR é a associação principal que nós temos da piscicultura no Brasil. Ela é uma associação que ela vem preencher essa lacuna, né, da falta de organização, a falta de dados confiáveis, de respostas não só à indústria como ao consumidor. Então, por exemplo, nós estamos tendo uma doença aí viral que está afetando a tilapicultura no Brasil, e a gente está vendo que essa doença não está sendo veiculada e várias medidas de controle e erradicação desse vírus não estão em curso, ou a gente não consegue ver isso aí na prática. Então, a Peixe-BR, liderando essa questão por conta da preocupação que ela tem justamente pelo seu produto principal ser a tilápia, como a gente falou hoje, mais de 50% do peixe no Brasil produzido é a tilápia. A Peixe-BR criou um grupo, né, de discussão, trazendo profissionais de sanidade, da área de sanidade, para que discutam estratégias de controle e erradicação dessa enfermidade no Brasil, né? ISKNV, se eu não me engano, é a sigla desse vírus. Nós estávamos preocupados aí com o vírus da tilápia do lago, com o Tilapia Lake Virus, mas nós fomos surpreendidos por esse outro vírus, e ele tem causado algumas perdas na tilapicultura nacional, e a gente está vendo aí um exemplo, né, respondendo mais uma vez a sua pergunta, de uma associação forte que não espera pelo poder público, ela é protagonista daquilo que ela faz. Muito obrigada, professor. Temos mais uma pergunta de Bárbara. Há riscos em comprar peixes em feiras livres? Obrigado pela pergunta, Bárbara. Sem dúvida, né? Principalmente porque nessas feiras, o pescado, de uma forma geral, não só o peixe, não foi submetido a um processo de fiscalização. É claro que nós temos, em diferentes estados e municípios, a vigilância sanitária como um órgão de proteção e defesa do consumidor, mas nós sabemos que, em muitos casos, a fiscalização ela não está presente em 100% do tempo, né? E o consumidor, de uma forma geral, como ele desconhece essas características de como escolher um bom pescado, que não se restringem apenas aos olhos e à pele, como foi falado ali no vídeo, ou a questão da posição, né, da rigidez da musculatura, a gente fica muitas vezes refém de um produto que não passou, que não foi submetido a um processo de fiscalização. Então, além disso ser, em muitos casos, ilegal, nós estamos nos arriscando ao comprar pescado nesses ambientes. Então, eu aconselho que nós façamos a compra do pescado sempre em estabelecimentos comerciais que vendem ou que vendam esse pescado embalados, né, de preferência embalados. Tá? Muito seja ele resfriado, seja ele resfriado ou congelado. Não, perdão, é que eu lembrei aqui. Seja ele embalado resfriado ou congelado.
é muito mais seguro, né? Perfeito, professor, obrigado. Tem uma pergunta minha que eu fiquei na curiosidade. Quais seriam as principais inovações no empreendedorismo do pescado? Assim, para citar. Olha, hoje no pescado a gente tem algumas inovações interessantes na área de processamento, com a produção de produtos cada vez mais diversificados, de valor agregado. Na área de processamento, a gente tem visto mudanças no fluxograma de abate, com a introdução de técnicas mais modernas, como técnicas de insensibilização por meio do choque elétrico, eletronarcose, que é um método humanitário mais aceito mundialmente. A gente tem visto a aplicação de novas tecnologias de conservação, como alta pressão hidrostática. Na indústria ainda, a gente tem visto embalagens cada vez mais chamativas, embalagens inteligentes, que mostram para o consumidor se aquele produto ele ainda está apto ao consumo, e algumas dessas embalagens elas sinalizam por meio de uma mudança de coloração se esse produto está apto ao consumo, se houve, por exemplo, uma modificação brusca de temperatura, mostrando se aquele estabelecimento comercial, por exemplo, desligou o seu freezer à noite para conservar energia, né? Então, isso muitas vezes a embalagem inteligente mostra para a gente. Do ponto de vista de produção, a gente tem visto que há uma diversidade muito grande em termos de pescado sendo produzido no país, mas algumas espécies têm liderado a produção e talvez o investimento nessas espécies, num futuro, digamos, num médio e longo prazo, seja mais interessante do ponto de vista de consolidação de cadeias produtivas, né? Porque, por exemplo, a gente tem muitos peixes produzidos no Brasil, mas será que todos esses peixes são interessantes do ponto de vista de comercial? A resposta é talvez. Alguns, talvez, por conta de um regionalismo, de serem mais consumidos numa região específica do país, sejam interessantes para aquele nicho de consumo, né? Mas para outras regiões do país não há, muitas vezes, interesse, principalmente nas formas de apresentação tradicionais. Então, existem algumas inovações em relação à cadeia do pescado. E o que a gente vê é que essa diversificação de produtos com agregação de valor, de pratos prontos, de produtos cada vez mais que chegam, que são vendidos para o consumidor chegar em casa e rapidamente preparar, a gente vê que isso é uma tendência de todos os alimentos e o pescado também está seguindo isso. Então, hoje a gente vê panqueca de peixe, panqueca de camarão, escondidinho de peixe, escondidinho de camarão, lasanha de peixe, hambúrguer de peixe, né, o famoso fish burger, bolinhos e outros tipos de empanado, como nuggets de peixe sendo produzidos, vários produtos com valor agregado, que eu sempre prefiro chamar de coprodutos do que de subprodutos, justamente porque eles têm esse valor comercial muito mais interessante até do que os famosos produtos primários, que seriam o filé, né, entre outros produtos aí mais badalados. Obrigada, professor. Temos mais uma pergunta de José Cavalcante, e ele fala: existe algum órgão regulador onde possam ser denunciados materiais caluniosos sobre produtos de origem animal? Pois é, a denúncia em relação, muito boa pergunta, a denúncia em relação à informação, muitas vezes ela cabe a gente, né? Aos órgãos de pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. A gente, obviamente, pode fazer uma denúncia. Algumas dessas associações aí que protegem o consumidor, a gente viu esse exemplo da Proteste, do PROCON, né? Aos órgãos de vigilância sanitária, ao Ministério da Agricultura, às secretarias estaduais e municipais de agricultura, mas a gente não sabe até que ponto esses órgãos realmente vão fazer publicações, eles vão se comprometer com a divulgação correta dessas informações. Então, essas associações como a Peixe BR, por exemplo, elas têm o maior interesse em divulgar, né, informações verídicas e em tentar anular essas informações inverídicas que são veiculadas na mídia. Então, toda vez que a gente se encontra alguns desses fatos inverídicos em relação a qualquer cadeia produtiva animal, nesse caso especificamente ao pescado, eu acho que seria interessante encaminhar essas informações, o link para uma Peixe BR, que é uma associação bastante atuante, para uma Proteste, para um PROCON, né, que são realmente órgãos
que vão se comprometer em estar divulgando melhor essas informações. Nós da academia também recebemos de muito bom grado essas informações e temos interesse em divulgar cada vez mais essas informações verídicas e mostrar que as inverídicas, na verdade, não têm qualquer embasamento científico. Obrigada, professor. Acredito que vamos para... temos mais uma pergunta. Os enlatados, como a sardinha, possuem advertências no consumo? Bom, a sardinha, né, é um produto que a gente encontra ela tanto fresco, principalmente nos mercados mais litorâneos, mas a gente consegue encontrá-la congelada. Eu que atuo num campus do interior, que fica a 700 quilômetros praticamente do litoral, que é em Palotina, que fica na região oeste do Paraná, na divisa com o Mato Grosso do Sul, a gente encontra lá a sardinha e algumas espécies dentro aí do grupo da sardinha, dos clupeídeos, congelado, né? Então, além dessa forma de apresentação fresca e congelada, a principal alternativa, e talvez a forma pela qual a gente mais conheça a sardinha, é enlatada, porque historicamente é um produto que foi assim produzido. A sardinha enlatada é um produto seguro para ser consumido. Por que ele é seguro? Porque a indústria que produz essa sardinha, ela tem vários pontos dentro do seu fluxo de produção, ela tem vários pontos de controle de qualidade, que a gente poderia até chamar, a grosso modo, aí de pontos críticos de controle, que são fases ou etapas dentro do ciclo de produção, onde a sardinha ou partes da sardinha são coletadas e são feitas diversas análises ao longo do processo de produção. Inclusive, o próprio enlatamento, né, que nós chamamos de esterilização comercial, ele é um processo tão seguro que faz com que esses produtos possam ser comercializados com um prazo de validade, uma validade comercial muito maior, um shelf life, um tempo de prateleira, muito maior do que vários outros produtos, inclusive da classe do pescado. Então a gente vê a sardinha com 3 anos, às vezes até 5 anos, podendo ser ainda consumida. Tal qual seguro é esse processo. Então, eu diria para vocês que é uma forma segura de consumir, inclusive muito indicada para pessoas que têm osteoporose, porque a sardinha, o próprio processo de esterilização comercial, ele fragmenta aqueles pequenos ossículos, ou ossos da sardinha, podendo, inclusive, a gente se alimentar desses ossos e fazer uma boa reposição de cálcio. Então, é um produto extremamente seguro, né? Obrigada, professor. Perfeito. Vamos agora sim para a última pergunta. Foi do Ranário Mandala. Ele primeiro parabenizou, parabéns, André, e ele faz a pergunta: o peixe-panga se reproduz naturalmente em um tanque artificial, no caso em cativeiro? Obrigado pela pergunta, Haroldo, amigo aí, colega do Ranário Mandala. O peixe-panga, como a gente falou rapidamente no fluxograma, naquele ciclo de produção, ele é um peixe que necessita migrar para reproduzir. Então, ele produzido em cativeiro, para a reprodução, a gente teria que lançar a mão de técnicas de reprodução artificial que a gente faz para espécies de piracema no Brasil. Então, o tambaqui, o pacu, um peixe exótico como a carpa, por exemplo, muitas vezes necessita de uma indução hormonal. A carpa é de ambiente lêntico. O pacu, o tambaqui, espécies migratórias de uma forma geral, elas têm a necessidade de uma indução hormonal para a reprodução em cativeiro. Tá? Então, o panga não é isento desse estímulo hormonal, mas, mais uma vez lembrando, isso se dá apenas para o processo de reprodução, e não de produção ou engorda, digamos assim, de aceleração do crescimento, como é erroneamente divulgado.